you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. A gente estava aí no bloco anterior falando sobre incentivo à cultura, sobre várias formas de arte. E nós vamos falar nesse bloco de uma arte diferente, onde a tela dessa arte é a própria pessoa. A gente vai falar sobre tatuagem e para isso eu recebo o Jefferson Galvão, tatuador aqui de Ponta Grossa, um artista reconhecido aí nacionalmente pelo trabalho. Jefferson, prazer te receber, seja bem-vindo. O prazer é meu, obrigado. Jefferson, até um tempo atrás aí, essa nossa conversa ia ser diferente, né? Porque tatuagem era considerada uma coisa meio marginal, né? Isso, eu acho que nem teria essa conversa um tempo atrás, porque era bem marginalizado. Quem fazia tatuagem aí há mais de 15, 20 anos atrás era tido como um maloqueiro, como vulgarmente se conhece, né? Então, hoje em dia, ela já tem um status de arte, né? Já é reconhecida como arte. E o pessoal, a gente vê cada vez mais pessoal de todas as idades, de todas as classes sociais, profissões, indo em busca da tatuagem. Quer dizer, agora virou mesmo um sonho de consumo das pessoas, né? Então, a tatuagem hoje em dia ela está bem difundida em todas as classes sociais. Não importa se é de baixa renda ou alta renda, não importa. Em todas as classes sociais ela está ali. Então, muitas pessoas procuram. Claro que isso daí vai variar a questão de desenho, de qualidade. Então, tem muitos detalhezinhos aí que tem que se observar, né? Até um tempo, para se falar em tatuagens e tal, né, grandes obras de arte aí, era tudo importado, era tudo fora. E isso encarecia demais, né, para se fazer uma tatuagem. E hoje? Hoje como é que está isso? As tintas, as agulhas e tal. Você ainda tem que importar tudo? Não, hoje em dia ficou muito mais fácil. Inclusive, muito mais fácil de começar a tatuar. Porque já tem tudo pronto, não precisa soldar agulha, não precisa importar pigmento. Tem fábricas aqui no Brasil já que desenvolvem isso, né? Então, foi investido muito em tecnologia. À medida que foi crescendo, as pessoas procurando, o mercado exigiu a tecnologia em cima de novos materiais para tatuagem. Inclusive, mais seguro do que os importados. Você está nessa área aí, nessa lida com tatuagem faz quanto tempo? Já são, acho que, mais de 25 anos. Quer dizer, mudou muito. No começo, o teu trabalho também era uma coisa meio vista, meio exatamente. atravessada. Antigamente, como eu falei, era marginalizado. Então, você começava sem muito profissionalismo, você começava ali fazendo as primeiras experiências. Aí depois, conforme ela foi ganhando esse status de arte, foi difundindo-se na sociedade, aí começaram a ter técnicas, cursos, né? Então foi se desenvolvendo bastante, né? Materiais, enfim. Então, quer dizer, mudou muito de quando você começou. Bastante. Eu comecei praticamente do modo mais básico ali, digamos assim. Né? E você começou tatuando só os roqueiros lá. Então, na época na verdade, como eu falei, eram tidos como marginais, né? Ou então, quando queriam de alguma forma, se revoltar ou, né, dizer alguma coisa para a sociedade, se marcavam lá com algum desenho. Isso já era uma grande rebeldia antigamente. Hoje em dia mudou muito, né? Mas os primeiros, sim, os primeiros eram mais aquele pessoalzinho mais largado, digamos assim. Mais alternativo, mais alternativo, né? Exatamente. Hoje em dia não, hoje em dia de médico a professor, não importa, todos têm, praticamente. Virou uma expressão, né, das pessoas, né? As pessoas querem se comunicar através da tatuagem, né? Isso, a tatuagem ela tem muito disso, das características da pessoa. Cada pessoa, no caso, escolhe um determinado desenho de acordo com a sua personalidade. E com isso, ela colocando isso na pele, ela exterioriza, né? Então, é como se ela se expressasse de alguma forma pelos desenhos que ela tem no corpo. Legal. E eu acho que cresceu muito o número de mulheres com tatuagem, né? Porque isso era uma coisa que até um tempo atrás também, se para os homens já era uma coisa mal vista, para as mulheres então nem se fala, né? Com certeza. A mulher era mais ainda, né? Porque se você, na época, muito antes, lá com 25 anos atrás, tivesse uma tatuagem, era uma mulher da vida, né? Digamos assim, vulgarmente falando, né? E hoje em dia não, hoje em dia mudou totalmente, né? É como eu falei,
A partir do momento que ela deixou de ser uma coisa marginal, uma arte marginal, né, ela foi se difundindo para todas as classes sociais e todos os sexos, né? E a gente vê, né, tem feiras aí de tatuagem no Brasil e mesmo na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, em São Paulo, tem essas feiras, esses encontros. A gente vê coisas que a gente não acredita que foram feitas na pele de uma pessoa, né? Parece um quadro, parece uma fotografia. Tem técnicas fantásticas, Tem, né? técnicas de realismo, hoje em dia são bem utilizadas, né? Enfim, alguns grafismos também que o pessoal faz, eles dão alguns nomes assim para essas técnicas, né? Mas a partir do momento que cresceu a tecnologia em cima de material, você consegue fazer uma coisa de qualidade na pele da pessoa. E foi como você falou no início, a questão a tela é a pele da pessoa, né? A pele é a tela que você estampa ali com as tintas. E nessa tatuagem tem uma questão, porque as pessoas, né, as pessoas às vezes cortam o cabelo e não gostam do corte, não gostam da cor, põem piercing, tiram, não curtem. Agora, tatuagem tem que pensar muito bem, porque não tem volta, né? Não, é muito difícil você remover. Às vezes você pode até usar um laser, hoje em dia, que a tecnologia permite, para remover ou clarear. Mas ela não sai assim totalmente. E tem tatuagens que são, por exemplo, aquelas grandes, é muito difícil remover. Tem pessoas que hoje em dia elas apagam com o laser, fazem uma remoção de algumas seções para dar uma amenizada, para daí cobrir com outro desenho em cima. Mas tirar totalmente é bem difícil. Quer dizer, então, nós devemos ter aí uma leva de arrependidos, né? Que quando das técnicas lá atrás que não eram tão desenvolvidas e, né, alguns desenhos que talvez não tenham saído muito e as próprias opções, né? Que daqui a pouco quando você tem 20 anos, alguma coisa que você acha maravilhoso, quando você tem 50, você começa a achar meio estranho, né? Esse é o problema. Esse é o problema, a questão de escolher o desenho ideal. Então, é como você falou, às vezes eu com 20 anos eu posso ter uma mentalidade e depois com 40 mudar radicalmente. E eu vou ter que conviver com aquele desenho para o resto da minha vida. Ou então eu faço uma cobertura, ou então eu vou fazer uma adaptação, um complemento, alguma coisa assim, né? Mas essa questão da escolha do desenho é bem complicada. A pessoa tem que pensar muito bem, né? E aí, nesse sentido, o tatuador tem que ser alguém de muito bom senso, né? Porque às vezes você tem que acabar tentando convencer a pessoa de que não é bem aquilo, né? Exatamente. Você acaba, a pessoa traz a ideia, eu trabalho muito com o que a pessoa quer. Eu não imponho para a pessoa um determinado padrão, um estilo. Você chega com um desenho, a gente vai conversar sobre aquele desenho que você escolheu, eu procuro saber o que você quer com aquele desenho, de que forma que você quer fazer, e se, claro, for alguma coisa muito estranha, eu dou a dica para a pessoa. Eu falo, ó, esse desenho pode ser feito assim, ou mudar em alguma parte ele, fazer algum detalhe a mais, isso daí dá para fazer. Porque às vezes a pessoa as pessoas são leigas na questão de arte, por exemplo, né? Ela chega lá com um desenho e acha que aquilo está muito bom para uma tatuagem. E você vai ver que não é, né? Tá, às vezes E avisa ela. é bom para outra coisa, mas não para uma tatuagem, não vai ficar bem Exatamente. nela, né? Ou então você pode pegar a ideia dela e produzir um desenho em cima. É assim que eu faço. É muito mais fácil de você fazer uma coisa que a pessoa goste realmente e não vai se arrepender. Jefferson, e qual é o limite da quantidade de tatuagens numa pessoa? O gosto pessoal? Eu acho que é até fechar o corpo. Não existe limite. uma contraindicação, por exemplo, a um número, sei lá, mais de 50, 60, 30, 20% do corpo? Não, porque tem problema? hoje em dia existem pessoas que têm praticamente 90% do corpo tatuado, 99% tatuado. E vivem normalmente, porque ela não chega a obstruir poros, ela transpira normal, entende? Então, sendo o material de qualidade que a pessoa vai fazer, vai utilizar, eu não vejo nenhum problema, assim. E a gente se depara nas convenções também com pessoas tatuadíssimas, assim, da cabeça aos pés, sabe, normalmente, vivem normalmente. E aí é uma questão muito de gosto pessoal, então. A tatuagem, sim. É uma opção, né, para a pessoa partir para esse radicalismo aí de cobrir o corpo todo. Eu acho que já se torna um radicalismo, na verdade, né? A tatuagem, na verdade, você acaba fazendo geralmente as pessoas começam com uma tatuagem pequenininha, daí acabam gostando e querendo fazer mais, e acaba fazendo, às vezes, fechando um braço, fechando umas costas, né, ou perna.
Então acaba sempre começando com uma pequenininha. Esse negócio de tatuagem é viciante. Então, é o que as pessoas falam, né? Essa questão. Mas é o fato da pessoa fazer alguma coisa e se sentir bem com aquilo, né? Então, eu vejo dessa maneira. É como se a pessoa se sentisse bem com alguma coisa e quisesse sempre estar usando aquilo, né? E, Jefferson, quais são os cuidados, além, a gente já falou aí, né, da escolha do desenho, tem que ser criterioso, pensar que é para o resto da vida, mas, e fora isso, quais são os principais cuidados que a pessoa deve ter na hora de partir para uma tatuagem? Bom, primeiramente, procurar um local adequado, né? Porque hoje em dia, com esse desenvolvimento que teve, esse boom da tatuagem, aparece muitas pessoas que não estão capacitadas para tatuar, né? Então, primeiramente, procurar um local adequado, onde respeite-se higiene, os padrões de higiene, tenha-se material descartável, né? Então, primeiramente isso. E depois os cuidados no pós-tatuagem, que seria a cicatrização de uma semana, cuidar com o sol. Algumas pessoas precisam usar pomadas, outras não. Então, isso é muito relativo. Geralmente, o profissional vai orientando a pessoa de acordo com a necessidade do cuidado para aquele tipo de tatuagem ou para aquela pessoa específica. E aí entra em questão pele mais clara, pele mais escura, tem diferença de sensibilidade, tem pessoas que podem ser alérgicas, como é que ela pode descobrir se ela tem alergia ao pigmento? A alergia hoje em dia é muito difícil, porque o pigmento que é produzido, ele é homologado pela Anvisa. Então, a Anvisa controla todo o processo de fabricação. Ela vai na fábrica, vê como está produzindo, a quantidade de material que estão usando. Então, hoje em dia, a questão de alergia dava quando você importava um pigmento que não era próprio para a nossa pele de latino-americano, entende? Entendi. Então, acabava dando algum problema de alergia. Mas se a pessoa tiver algum receio, ela pode ir ao estúdio e conversa com o tatuador e faz um pontinho com um pigmento qualquer lá na pele, e se esse pontinho não der nenhum tipo de reação, ela pode fazer tranquilamente. Mas como eu falei, hoje em dia, pela tecnologia, se desenvolveu tanto que é desenvolvido em laboratório, é feito os testes, né, para ser aplicado na pele. Tá? E aí tanto faz a pele mais clara, mais escura, o nível de sensibilidade, aí os cuidados são os mesmos. Praticamente. Às vezes tem que se observar se a pele está muito bronzeada ou não, ou então uma pessoa que não toma muito sol tem a pele mais clara. Então tudo isso você observa e na hora de você pigmentar você vai usando o material adequado, cores adequadas para aquela pele. E tem peles morenas, por exemplo, mais morenas ou mais bronzeadas, elas são mais grossas. A pele branca é mais fina. Então também são coisas assim que você tem que ter assim uma certa bagagem, um certo, né, conhecimento para poder aplicar. E uma das coisas que as pessoas mais perguntam para quem tem tatuagem, dói muito? Dói. Dói, né? Dói. Dói sim, eu sempre também tenho. É o ferimento, né? Então ela vai causar ali uma lesão temporária na pele, ela vai causar um ardor. Tem pessoas que têm mais sensibilidades, outras menos. Tem áreas do corpo mais doloridas, outras menos. Então isso daí é muito relativo. A questão da dor, ela é relativa de acordo com o tipo de pele e a pessoa. Né? Então tem pessoas que são mais tolerantes à dor e outras menos, né? E também o tamanho do desenho, se você vai fazer, sei lá, uma borboletinha no pulso ou um dragão nas costas todas, vai ter diferença, tanto de dor, né? Com certeza, é um trabalho grande aí, você faz geralmente por sessão e acaba sendo sessões aí de 2, 3 horas, então a dor se torna maior, né? Então, mais ou menos. E aquelas dicas também que o pessoal, às vezes, eu vou tomar um uísque antes da sessão para dar uma amortecida, eu vou tomar um analgésico antes e tal. Não adianta, né? Então, aconselha-se que não use nada, porque o álcool em si, ou drogas, ou qualquer tipo de entorpecente, ele acaba, às vezes, prejudicando, é o contrário. Ah, tá. Às vezes vai deixar mais sensível ainda a pele, e na hora de pigmentar ela se torna muito ardida, né? E o pessoal, existe moda em termos de tatuagem? O que está em alta agora? Quais são as tendências? Existe, todo ano acaba um tipo de trabalho prevalecendo, né? Eu acho assim que hoje em dia, pela diversidade, assim, pelos gostos diferentes, é difícil você pegar um desenho e falar, ó, isso daqui é da moda, por exemplo, né? Mas há tendências de épocas em épocas aí que aparecem.
mas todas elas praticamente caem, né? Então, eu procuro não seguir uma técnica específica. Eu costumo me colocar como um tatuador comercial, que eu vou fazer aquilo de acordo com o que a pessoa quer, né? E sem seguir muitas tendências, a não ser que a pessoa peça um estilo de desenho daquela tendência que está ali no momento, né? Mas todo ano tem, só que ele cai, né? As tendências vêm e vão, então é por isso que você não pode seguir um único estilo, né? Porque senão você vai parar de trabalhar quando aquele estilo parar de circular por aí. Exatamente. E pessoal que estiver interessado em fazer tatuagem, agora começo do verão, dá para fazer, é só cuidar. Dá para fazer, tem que respeitar o período de cicatrização, que é aproximadamente 1 semana, e mais umas 2 semanas sem sol. Então, praticamente, são 3 semanas que a pessoa tem que ficar aí se resguardando, principalmente de sol e piscina. Então, quer dizer, agora que vai chegar o calor, se quiser fazer, pode saber que vai ter que andar, for no braço, vai ter que andar de manga comprida. Pode fazer, mas tem que cuidar, senão tem problema. E só maior de 18 anos que pode fazer tatuagem? Não, menores podem. Podem? Em alguns estados é proibido, existe uma lei proibindo, aqui não. Só que o bom senso exige que a pessoa, se for de menor, leve o pai ou a mãe, né? Então nós sempre cobramos isso, que o maior esteja junto para fazer o acompanhamento e até mesmo para dar autorização, né? Mas pode, é claro que não é bom fazer muito cedo pela escolha do desenho, que pode mudar muito com o passar dos anos, né? E tomar os cuidados assim do desenvolvimento do corpo. Às vezes um rapaz, uma moça muito nova que vai fazer uma tatuagem, depois começa a crescer, desenvolve e acaba, né, sendo prejudicado por causa do desenho, né? Aí vai distorcer todo o desenho. Então, em alguns casos sim, em alguns casos pode até distorcer, dependendo do desenvolvimento que tem aquela pessoa, né? Tá certo. Jefferson, muito obrigado. O pessoal que queira te procurar, onde é que é o estúdio, telefone, redes sociais, como é que faz? O meu estúdio é ali na Rua do Rosário, no número 877, bem ao lado ali do Clube Verde, né? O meu telefone é 9911-8148. E procura a gente lá que a gente dá as informações necessárias. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre Pilates. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Do tonight. Game